nesse vídeo nós vamos ver mais uma alternativa para automatizar equipamentos de alta potência utilizando dispositivos smart. Nós vamos dessa vez utilizar um contator trifásico como esse daqui. Nós fizemos um vídeo falando da automação de dispositivos de alta potência e utilizamos no vídeo como exemplo um relé desse tipo aqui, que é um relé de estado sólido, que permite que você, por exemplo, nesse caso aqui, ligue um equipamento de até 40 amperes. Se a gente lembrar dos nossos dispositivos de automação que a gente tem mostrado, o Sonoff Basic, Sonoff Mini e outros switches aí de outros fabricantes, das M-Smart e tudo mais, eles têm uma limitação ali de 10 amperes. Algumas vezes a gente encontra até um de 16, mas é algo muito raro. O padrão são 10 amperes, que é o ideal para iluminação, para pequenos aparelhos como ventiladores, né, e equipamentos de menor consumo de uso diário. Quando nós temos um ar-condicionado antigo, ou mesmo você tem lá uma bomba, né, de piscina, algo mais pesado que precisa de uma quantidade, de uma potência maior, né, uma corrente maior, quantidade maior de amperes, vamos dizer assim, você precisa de um recurso adicional se você precisar automatizar. E a ideia é utilizar outros relés, né, ligados aos relés que nós utilizamos para automatizar. Bem, nesse caso aqui, né, que nós fizemos o vídeo, se você não viu, vou deixar o card aqui para você veja, nós, com esse relé aqui, nós fazemos a interrupção de uma das fases, né, e acionamos o relé por esses dois dispositivos utilizando um Sonoff Basic, um Sonoff Mini, por exemplo. E aí ele vai conseguir suportar aqui na saída um equipamento de até 40 amperes. Mas algumas pessoas têm me perguntado nos comentários se esse dispositivo é o ideal também para ligar um motor, por exemplo, eu citei aqui um motor de bomba, né, de água, bombas de piscina. Às vezes você tem um motor bifásico, às vezes você tem um motor trifásico, e aqui ele interrompe apenas uma das fases. Nesse caso, nós temos uma outra solução que eu vou mostrar nesse vídeo, que são os contatores, né? Aqui eu tenho um contator, nesse exemplo aqui, de 25 amperes, não é o de maior potência, né? Nós temos desse modelo aqui que eu vou mostrar, é um modelo da VEG CWM, você vai encontrar até de 105 amperes. Então, são equipamentos, dispositivos para que você possa conectar equipamentos com um consumo bastante elevado. Vamos dar uma olhadinha como é esse equipamento aqui. Ele é chamado de contator e nada mais é do que um relé eletromecânico de funcionamento por bobina, né? Então ele tem aqui na parte frontal dele 3 conexões principais, né? Então ele é trifásico, eu posso, por exemplo, ligar um motor aqui 220 bifásico, né? Utilizando as duas fases aqui. Se eu tiver eventualmente um motor trifásico, eu consigo neste relé ligar as 3 fases, né? Ele vai conectar este terminal, né, de entrada com este aqui, este outro terminal de saída com este aqui e esse outro terminal de entrada com esse terminal de saída. Então ele faz essas conexões no momento em que nós acionamos a bobina dele. Então ele é um relé de funcionamento, vamos dizer assim, tradicional, né? Esse modelo aqui que eu tenho em mãos, ele está com uma bobina de 127 volts, ou seja, ele espera, né, que a gente conecte aqui para alimentar a bobina, que é o A1 e A2, ou aqui embaixo, né, eu posso tanto ligar embaixo como em cima para alimentar a bobina, ele espera aqui 110 volts. Existem bobinas de 220 e existem também bobinas de 24 volts, que é muito utilizado em automação industrial quando você trabalha com equipamentos de alta tensão. Então você utiliza aqui na parte de comando uma tensão mais baixa de corrente contínua, né, 24 volts corrente contínua, exatamente para que o painel de operação, para que todos os controles, né, que ficam próximos aos operadores e são manipulados pelos operadores trabalhem com uma tensão segura, uma questão de norma de segurança. Mas existem então diversas bobinas, para trocar a bobina você desencaixa e troca essa bobina. Então esse modelo aqui ele está com uma de 110 volts, né, 127, e é um equipamento bastante versátil, né? Existem dispositivos que você pode encaixar aqui na frente para ter contatos adicionais. Então esses 3 contatos que ele tem são contatos normalmente abertos, né? Significa que quando eu acionar aqui, a gente pode simular, né, o acionamento. Quando eu acionar,
ele vai fechar os 3 contatos. E existe a possibilidade de você encaixar contatos auxiliares aqui na frente para disparar outros contatores como esse ou outros dispositivos que têm a possibilidade de ser também normalmente fechados, né? Então, você pode encaixar 4 outros contatores aqui na frente, 4 contatos auxiliares, vamos chamar assim, aqui na frente. Eles são vendidos separadamente dessa peça aqui. Ela tem o padrão para encaixar nos trilhos, né, de quadros de energia. E o manual, ele é bastante completo. Esse é um equipamento que eu não comentei, mas ele trabalha com até 600 volts, então ele é um equipamento para aplicações aí diversas, inclusive aplicações industriais. Nesses casos ele tem que ser instalado, obviamente, por técnicos, né, que conheçam normas de segurança e tudo mais. Aqui ele tem uma série de detalhes das conexões, também a bitola dos cabos, né, dos fios recomendados para se utilizar com cada potência que você vai usar com ele aqui, com cada tensão, para que você tenha uma conexão de segurança. E tem muita informação também na internet. A gente vai no site do fabricante, da WEG, você encontra manuais, encontra uma série de informações adicionais. Bem, nesse nosso teste aqui, eu não vou usar nada muito sofisticado, eu vou mostrar como nós podemos, a partir de um Sonoff Mini ou um Sonoff Basic, nós vamos utilizar os dois, acionar um contator como esse. Então, qual que é a ideia, né? Você que tem aquela bomba de piscina, você que tem aquela bomba de água que fica às vezes até um pouco afastada da residência e ela precisa ser acionada às vezes remotamente, e você não consegue usar diretamente um Sonoff Mini, você não consegue usar um Sonoff Basic, mesmo um Sonoff 4 canais, pela limitação de corrente, né? Como a gente falou, eles são limitados a 10 amperes. Além disso, eles são monofásicos, eles cortam apenas uma, né, das fases. Aqui eu consigo trabalhar com uma conexão trifásica, se for o caso. Bem, nesse nosso teste, inicialmente nós vamos trabalhar então com o Sonoff Basic. Então nós vamos acionar esse contator por meio do Sonoff Basic, e é o Sonoff Basic RF. Esse aqui é o modelo RF-R3, então ele tem acionamento pelo aplicativo, acionamento por comando de voz, por meio, por exemplo, da Alexa ou do Google, e ele tem também o acionamento por radiofrequência. Então nós vamos mostrar como ele pode ser conectado a esse contator. Mas antes disso, vamos então ligar aqui ao contator, somente para fins de teste, nessa lâmpada, que é uma lâmpada fraquinha, né, mas somente para a gente ver o funcionamento dele. E vamos, obviamente, ligá-lo na energia, né? Então o esquema de ligação, eu vou colocar uma imagem aí para que a gente possa ver. Ele é bastante simples, né? Então, como eu falei, né, visualmente a gente tem entrada e saída de cada um dos contatos. Eles têm uma nomenclatura própria de identificação, isso é padronizado para que sejam feitas as conexões, mas é algo que no nosso exemplo aqui é bastante simples, né? Nós vamos então ligar na saída dele, nos terminais de saída, a lâmpada. Apesar dele ser trifásico, eu vou utilizar nesse nosso exemplo somente 2 das fases. E depois nós vamos carregar a energia aqui na entrada, de forma que nós possamos mostrar o funcionamento dele. Bem, então nós temos aqui conectado já a lâmpada para testar a carga, né, a saída, o acionamento dele, e nós temos a entrada de energia. Eu vou conectar somente para testar as conexões, né, as ligações. Então liguei na energia. Eu vou acionar o relé manualmente com a chave de fenda aqui. Vejam que ao acionar ele fecha esses 2 contatos que eu estou utilizando e a lâmpada acende. É assim que ele vai funcionar. Nessa saída, como eu falei, você pode ligar, então, nesse caso aqui, nesse exemplo que eu tenho, até 25 amperes, um equipamento que consome até 25, mas você vai encontrar desse modelo até 100 amperes. Bem, a primeira parte, então, do nosso teste, nós vamos utilizar um Sonoff Basic, que é o modelo RF-R3, que trabalha, além de aplicativo e comando de voz, também trabalha com radiofrequência. Bem, vamos então conectar a saída do Sonoff Basic ao comando aqui da bobina, né, aos terminais da bobina, que é o terminal
A1 e A2 da bobina, de forma que quando nós ligarmos o BASIC ele vai acionar a bobina. Vamos fazer essas duas conexões aqui de forma bastante simples. Muito bem, está conectado. Vamos agora ligar o Sonoff BASIC à energia e também a energia que está alimentando aqui os contatos do nosso contator. Bem, o BASIC ele está entrando aqui na rede. Então ele já está aqui no aplicativo e no momento em que eu aciono, ele aciona o contator e mantém o contator ligado. O que eu posso usar aqui de recursos, né? O BASIC tem uma série de recursos de temporizadores, ciclos de tempo, agenda. Todos esses recursos eu posso utilizar para automatizar o dispositivo que estiver ligado, o equipamento que estiver ligado aqui ao contator. Então eu tenho todos os recursos do BASIC para isso. Além disso, como nós falamos, o BASIC também aceita comandos de voz. Vamos fazer um teste aqui, o nome dele é BASIC RF. Vamos fazer um teste aqui com a Amazon Alexa. Alexa, liga o BASIC RF. Tudo bem. Então ela ligou, então eu posso também fazer com que essa automação desse dispositivo, ou desse equipamento aqui de alta potência ligado ao contator, ocorra por comando de voz. Alexa, desliga o BASIC RF. Tudo bem. Vejam, fez a conexão e a desconexão. Ligou e desligou. Entendeu perfeitamente aqui o comando. Além disso, né, como nós falamos, o BASIC RF ele tem também a facilidade da gente trabalhar com comandos radiofrequência, daí é o nome dele. E ele já está pareado com esse comando. Então também apertando aqui esse botão, eu consigo acionar. Nós fizemos um vídeo onde nós mostramos todos os detalhes do BASIC RF, vou deixar o card aí, e nós também temos um vídeo onde nós falamos de um controle de radiofrequência de longa distância. Então, se o seu caso é aquele que você tem a sua bomba de piscina, aquele motor mais potente que precisa de um contator como esse, distante do local onde você precisa acionar, muitas vezes o Wi-Fi não chega lá, então você não vai conseguir acionar por um comando de voz ou utilizando o aplicativo. Uma solução que você pode utilizar é um comando de radiofrequência de longa distância, que eu vou deixar o card aqui para mostrar também o vídeo que nós fizemos. Mas então, somente recapitulando, eu posso conectar aqui equipamentos, nesse caso, desse exemplo aqui, até 25 amperes. Como eu falei, existem equipamentos da mesma linha desse que vão até mais de 100 amperes, dá para conectar equipamentos aí bastante potentes. Ele suporta até 600 volts, né? A gente está trabalhando aqui com 110, mas ele suporta até 600 e pode ser operado por comando de voz, pelo aplicativo ou por radiofrequência, utilizando aqui um BASIC RF. Dando continuidade aqui aos nossos testes, eu vou conectar agora um Sonoff Mini, da mesma forma que eu conectei o BASIC, com a seguinte diferença: o Mini não aceita radiofrequência, então a gente não vai poder acionar por radiofrequência, mas ele pode ser acionado por um interruptor externo. Então, esse teste que a gente vai fazer agora para mostrar mais uma conexão. Bem, o Mini já está conectado, então nós temos no Mini conectado também um interruptor. Eu vou ligá-lo à energia, assim ele já vai se conectando aqui ao aplicativo. Vou ligar novamente o nosso contator também à energia. E pronto, vamos olhar no aplicativo se ele já pareou. Aparentemente sim, ele está verde aqui, azul, perdão. Então ele já aparece aqui como Sonoff Mini 1. Então da mesma forma, né, que o BASIC, ele responde ao aplicativo.
Eu tenho aqui várias formas de trabalhar com ele, também várias configurações de timers, tenho configurações de pulso, uma série de configurações podem ser úteis também no acionamento desse dispositivo. Além disso, qual a diferença do Mini? Ele trabalha com um interruptor externo. Então, ao acionar o interruptor, eu posso alternar o estado dele, né? Então, alterno aqui o estado, também acionando o contator que está ligado à saída dele. Uma coisa que nós não falamos, é importante também, a bobina do contator, ela consome mais ou menos o equivalente a essa lâmpada, em torno de 2,5 watts, segundo o fabricante. Então é algo bem tranquilo para o Mini trabalhar, né? Essa lâmpada aqui é de uma potência bem baixinha, né? Então ele pode ficar conectado à bobina, com a bobina acionada aqui sem problema nenhum. Isso aqui não vai ter, não vai nem de perto, né, nem de longe chegar aqui a capacidade máxima do Mini, que é 10 amperes. Além disso, o Mini também trabalha com comandos de voz. Então vamos fazer um teste aqui. Alexa, desliga o Sonoff Mini 1. Tudo bem. Então veja, ela desligou, né? Estava ligado. E, obviamente, se eu pedir para ligar, ela vai ligar. Não há necessidade de testar, a gente já fez vários testes aí com comandos de voz. Mas, mais uma vez, vimos, né, que é possível, então, automatizar aquele seu equipamento de alta potência, mesmo sendo trifásico, ou se utilizar um 220 bifásico, o que for, utilizando um dispositivo como esse. E para equipamentos, né, onde você pode cortar somente uma fase, ainda vale aquela recomendação do outro vídeo que nós fizemos. Bem, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você possa ter visto aí talvez uma solução para alguma necessidade que você tem. Não esqueça de deixar o seu like, deixar seus comentários, suas dúvidas, inscreva-se no canal e até um próximo. Muito obrigado.